Fala pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês mais um bot e dessa vez eu estou com um bot que trabalha na modalidade Difere. Esse bot ele tem uma taxa de assertividade muito boa, tá? Por isso eu resolvi trazer aqui para o canal. Para você ter ideia, eu fiz aqui os testes na conta virtual e nesse teste que eu fiz, tá? Eu fiz dois testes. Esse primeiro teste foi com stake de 0,35, sendo que o bot ele realizou 59 entradas e dessas 59 entradas ele ganhou 55 e perdeu apenas 4. Eu vou mostrar para você aqui a taxa de assertividade do bot. Lembrando que para você fazer o download desse bot basta clicar no link abaixo do vídeo. Eu também vou deixar um link para você criar sua conta na Derive caso você ainda não tenha sua conta na corretora. Então pessoal, olha só a taxa de assertividade desse bot, tá? Foram bastante entradas, como você pode ver. Foram quase 60 entradas. O bot ele pegou aqui o martingale. Eu já vou explicar para você a estratégia que esse bot trabalha. Ele trabalha, como eu falei, na modalidade Difere. E é uma modalidade que se você escolher a estratégia certa, você consegue bons resultados, tá? E olha só, logo no início aqui, o bot ele pegou um loss. E aí o bot entrou com o martingale, recuperou aqui, tá? O martingale ele trouxe a recuperação da stake anterior. E como que funciona a estratégia desse bot? Bom, você vai escolher um número, tá? Um dígito, para que esse dígito ele não pode sair, tá? Nessa modalidade Difere. E se esse dígito sair, você acaba perdendo, tá? Quando você perde, o bot, conforme a configuração que eu vou estar explicando para vocês, o bot ele vai fazer uma pausa de alguns segundos e depois o bot vai entrar com estratégia que é o seguinte, ele só vai fazer entrada se o número se repetir duas vezes, tá? Então na primeira estratégia, quando você liga o bot, quando você dá play no bot, ele vai começar a fazer a leitura dos dígitos, tá? Se sair o dígito que você escolheu, ele faz a entrada. Se você pega um loss, ele vai entrar com o martingale e aí ele vai aguardar esse dígito se repetir duas vezes seguidas para fazer a entrada, tá? Essa estratégia ela tem uma assertividade alta e você pode ver aqui, tá? Nesse primeiro teste que eu fiz, conta virtual, tá? Eu mostrei aqui, estou mostrando esse teste aqui em conta virtual e você pode ver que a assertividade do bot foi alta. Eu também fiz um segundo teste e nesse teste aqui o bot ele executou 29 entradas, sendo que perdeu somente 3. Sendo que nenhuma desses martingales foram seguidos. Como você pode ver aqui, ó. Nesse teste eu entrei com um stake de $2. E, por exemplo, logo no início, o bot ele fez bastante entradas assertivas. Então ele pegou aqui o primeiro loss. E aí após o primeiro loss, o bot ele tem a pausa lá de alguns segundos, conforme você configura no robô. Eu vou estar mostrando a configuração. E aí depois, né, que ele entra com o martingale, ele aguarda a repetição desse número que você escolheu, né? Ele vai ter que se repetir duas vezes para ele fazer uma nova entrada. E aí o bot ele entrou ali com $22, recuperou a stake anterior, trouxe um pouco de lucro, tá? E aí ele continua as operações. Aqui ele pegou também um loss, entrou com o martingale, saiu com a recuperação da stake e trouxe ainda um pequeno lucro. E aí ele continuou novamente e fechou aqui um total de 29 execuções, sendo que dessas 29 execuções foram 26 wins, tá? E aí você tem aqui um lucro de $5,14. É uma boa assertividade para um bot que trabalha na modalidade Difere. E deixa eu falar um pouco aqui sobre a configuração do robô, tá? Você vai ter aqui, ó, é uma configuração bem simples, tá? Lembrando que o link para download desse bot se encontra aqui abaixo do vídeo. E aqui você vai escolher a sequência de loss, tá? Quantos loss seguidos você aceita tomar nessa operação. Você vai colocar aqui, ó, o número de loss. Eu deixei configurado como 2. Aqui é a meta de lucro, tá? Quanto que você quer lucrar durante a operação. Aqui é o valor da stake inicial, então você vai digitar aí o valor da sua stake. E aqui é o dígito que você quer que não saia lá na hora que o bot ele estiver executando as entradas, tá? Então nesse caso eu escolhi o número 0, tanto para esse primeiro exemplo aqui, como também para esse segundo exemplo. Mas você pode escolher qualquer dígito, tá? E ele vai seguir a mesma dinâmica. O bot ele vai começar fazendo a leitura dos dígitos, saindo o número que você escolheu aqui, ó, tá? Em dígito, ele vai pegar um loss, se sair o número, tá? Nesse caso, você pode ver que saiu o número 0 aqui, ok? E toda vez que saiu o número 0, eu acabei pegando o loss, tá? Como você pode ver aqui, ó, final 0. E aí, se você escolher um número, por exemplo, se você escolhe o número 2, aí no caso, se sair o número 2 aqui no final, você acaba pegando o loss. E aí o bot ele entra com o martingale esperando que esse número 2 ele se repita de forma consecutiva para que ele faça uma nova entrada. Então, essa é a estratégia do bot, tá? E aqui também você tem a pausa
de segundos. Então, nesse caso, quando ocorre um loss, o bot ele vai entrar com essa pausa de alguns segundos, ele vai parar as operações e após passar esses segundos, ele vai fazer uma nova leitura e começar a entrar com a segunda estratégia, que é a estratégia de repetição dos dígitos. Então é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.